Estamos aqui mais um episódio nosso sobre os pensadores da criminologia. Hoje eu quero falar para você desse cara aqui, pode pôr até na tela, Rafa, que é o Jeremy Bentham. Para quem assiste o curso, para quem acompanha o curso, acaba que o Jeremy Bentham fica numa parte muito histórica, né? A gente traz pouco ele para ideias, vamos dizer assim, contemporâneas, né? Mas ele é muito importante, né? Eu acho até que a gente acaba deixando ele para a parte histórica e tudo, porque, veja, 1748 a 1832, quer dizer, um cara, né, que viveu há mais de 200 anos atrás. Mas eu vou te falar, ele é muito importante aqui no nosso... A gente precisa falar dele. Quando a gente fala principalmente de duas ideias, eu acho, que é a ideia de utilitarismo ou de felicidade, enfim, e a ideia de prisão, de pena de prisão. Por que eu falo isso? Veja, ele era um jurista, ele era um juiz, né, na Inglaterra, e ele pensou muito essa coisa da função do sistema penal, né? Ele foi um cara que pensou muito o que a gente vai fazer a partir do momento que um cara é condenado, entra para o sistema penal, qual é o sentido disso? Criminologicamente, se a gente for parar para pensar nisso, no fundo, ele está pensando sobre a função da pena, não é? Se a gente for pensar aqui a função da pena, que no nosso sistema, filosoficamente falando, tem um caráter não só retributivo, mas preventivo, né? Tem um sentido reabilitador, né? Porque a ideia é que o sujeito ele vai entrar no sistema prisional, ser reformado e sair melhor do que ele entrou. E eu falo isso nas aulas, que essa ideia, né, de você reformar o sujeito e transformá-lo, né, e aí ele sai do sistema prisional, sai do sistema penal melhor do que ele entrou, e não mais disposto a delinquir, é a ideia fundamental que sustenta a pena, que sustenta o direito penal, né? É claro que, se a gente for olhar a prática, é uma ideia que está muito distante da realidade. Mas em termos filosóficos, se você parar para pensar sobre a pena, e aí não sou eu quem diz isso, o seu Código Penal, se você olhar aí, no artigo 59 vai falar isso. No artigo 59 do seu Código Penal ele vai falar que a pena tem um caráter retributivo e preventivo, né? Tudo isso eram ideias já pensadas, ou que começaram a ter o seu debate influenciado aqui pelo Bentham. Ele era de Londres, né? Era um homem privilegiado economicamente, enfim, fez direito lá na Universidade de Oxford, estudou nas escolas top, né, da Inglaterra, e eu acho que aqui cabe a gente falar de dois conceitos fundamentais, dois alicerces fundamentais do pensamento dele, que ele desenvolveu, né? A primeira coisa, e eu coloquei no primeiro card aqui do utilitarismo, é a questão da filosofia utilitarista, né? O que é isso? O que é essa filosofia de mundo, essa cosmovisão? Eu gosto de chamar de cosmovisão, essa visão de universo que ele tinha a respeito do que o ser humano buscava, né? Veja que pensar o que o ser humano busca é pensar as suas motivações, e por lateralidade é pensar o que motiva as pessoas, inclusive no comportamento criminoso, né? E o utilitarismo, que é essa filosofia que ele adota, pensa o seguinte: olha, as pessoas elas buscam a maior felicidade, ou a sociedade busca, né, a maior felicidade para o maior número de pessoas.
E nesse sentido, ele imagina que toda a filosofia, toda a moral, toda a legislação, né, toda a orientação do Estado e da sociedade devem se basear por essa premissa ou por esse pensamento, né, de proporcionar maior felicidade para um maior número de cidadãos. Então veja que isso vai influenciar, sob esse ponto de vista, né, imaginando que a ética, digamos assim, do Estado vai pensar sobre isso, também a legislação teria que ser pensada sob esse paradigma, né? E aí ele fala, olha, as leis e, por consequência, o sistema punitivo tem que imaginar, né, uma sistemática em que você vai maximizar o bem-estar, ou seja, vai impedir que pessoas prejudiquem outras com condutas criminosas, né? E reforme aquele sujeito, porque ele, passando pelo sistema prisional e sendo reformado, ele não volta a delinquir. Então veja que essa ideia filosófica, moral, que eu estou dizendo para você, que suporta a nossa ideia de direito penal de pena, nasce nesse raciocínio, né? Que prestigia a prevenção, né? A pena como prevenção, ao invés de mera punição. E é interessante esse pensamento dele, isso é muito permeável na criminologia, no direito penal, enfim, na ideia de Estado, de direito, porque é o âmago do que se faz aqui. Quando a gente assiste lá, por exemplo, a aula da finalidade da criminologia, nos cursos regulares, eu falo muito isso, eu falo, olha, uma das finalidades da criminologia é a prevenção. E sendo muito prático aqui com vocês, se a gente for pensar o concurso público, né? Ele pergunta isso em concurso público. Olha só, isso vem lá do Bentham, né? Uma filosofia de 250 anos, de quase 300 anos, que acaba influenciando uma pergunta que você pode ter lá no seu concurso, né, em criminologia, que é a finalidade da criminologia. E aqui vai uma dica até de concurso, um gancho. Sempre prestigiem a questão da prevenção. Né? Eu já vi uma pergunta, ou uma série de perguntas, uma linha de perguntas em concurso que falava isso, falava, olha, o papel da Polícia Civil ou do sistema de justiça é combater o crime, é enfrentar o criminoso, e o cara, né, vem emocionado ali para querer enfrentar o crime e marca essa questão. E aí, por exemplo, nesse caso específico, uma das alternativas falava assim, olha, o papel da Polícia Civil e do sistema de justiça é primordialmente a prevenção criminal. E essa era a resposta que o examinador queria. Por quê? Porque ele enxerga por trás aqui do papel da criminologia, por trás do sistema de justiça, uma linha de horizonte fundamental, que é a prevenção. E aí isso tudo foi influenciado aqui por esse pensamento do Bentham. Olha que interessante. Ele propunha um negócio chamado cálculo hedonístico. E esse cálculo hedonístico é o seguinte, ele fala, olha, as pessoas, elas vão buscar o prazer e vão evitar a dor, né? E essa é uma grande motivação das pessoas. Esse é um cálculo que as pessoas fazem, né? E aí você pode tirar algumas lições, né, daqui. Por exemplo, você pode extrair lições sobre a motivação criminal, por exemplo. Será que o sujeito, por exemplo, que comete um crime patrimonial para enriquecer, no fundo, filosoficamente é isso que está por trás? Ele está buscando o prazer, que vai ser proporcionado através do poder econômico, e evitando a dor, né? Será que conscientemente é isso? Né? Ou, por exemplo, as pessoas evitam a dor, evitam o incômodo. Né? Então, pense que ao prever uma pena, ao fazer uma previsão de pena, talvez as pessoas, de pena para punibilizar uma conduta, né? Que é o que o direito penal faz,
automaticamente você está incutindo na sociedade esse cálculo de falar, olha, evite a dor de ser preso, evite a dor de cometer um crime, porque a punição vem. Né? Então, essa é uma outra linha de pensamento que é influenciada por essa premissa aqui do cálculo hedonístico. Olha quanta coisa foi cozinhada e trazida e servida no altar da criminologia, no altar do direito penal e das políticas públicas, a partir de reflexões que o Bentham faz. Então, essa é um grande alicerce, eu diria, do pensamento do Bentham. E uma segunda coisa que eu joguei nesse card aqui é o que ele pensa sobre prevenção, sobre punição, mas principalmente sobre sistema penal e controle social e vigilância. Olha que ideia interessante. Ele pensava muito sobre essa questão do controle social, sobre a vigilância, inclusive sobre a vigilância que o sujeito ia ter sob o sistema criminal. Né? E ele defende, bom, primeiro de tudo, ele defende, claro, um sistema penal muito mais humanitário nesse sentido, porque é um sistema penal que tenta melhorar o sujeito e não corromper muito mais o sujeito. É claro que a gente olhando para a prática, hoje acaba percebendo que, infelizmente, nós perdemos esse viés, ou a gente não consegue implementar isso adequadamente, mas essa ideia está por trás da ideia de ter um sistema prisional humanizado. Isso nasce também aqui, não é? Mas uma outra ideia que nasce aqui é a ideia de vigilância. Né? Ele vai escrever aqui uma obra, né, Princípios da Moral e da Legislação, e ele vai falar sobre um negócio chamado panóptico. O que é o panóptico? O panóptico é o seguinte: o sujeito ele fica preso numa cadeia circular, né, um prédio circular, e no meio desse prédio você tem uma torre. Né? E essa torre, ela tem um vidro espelhado. Dentro da torre você tem guardas que vão observar os prisioneiros que estão nesses anéis. Né? E os prisioneiros vão se sentir observados o tempo todo. E isso vai inibir as condutas dos prisioneiros. Né? Em tese, o prisioneiro ele não sabe se tem um, se tem dois, se tem 10 guardas. Se o guarda está olhando para ele naquele momento, ou se está virado para lá, olhando para um outro setor. Ele não sabe. Né? Mas o fato dele achar ou imaginar a possibilidade dele estar sendo observado e aquilo ser usado contra ele, ou enfim, a conduta dele está sendo observada, o faz seguir as regras do cárcere. Veja que ele está falando aqui de um arranjo arquitetônico, mas se você for parar para pensar, essa ideia de observação, da pessoa estar sendo observada, ou da possibilidade dela estar sendo observada, essa ideia filosófica é a ideia por trás do controle social. Né? Se você for parar para pensar que essa imagem simbólica do direito penal, observando o cidadão, se ele vai ou não cometer um crime, né? Que ele pode ou não ser punido, é o que sustenta, né? O que a gente chama de prevenção geral, né? Da pena. É o que sustenta o direito penal. É o sujeito falar assim, eu não vou tomar o que não é meu. Pô, se alguém descobrir, eu vou preso. Né? Quem já ouviu falar dessa frase? A pessoa fala, eu não, mas depois eu vou preso, não vou fazer isso. Né? Veja que essa é a ideia por trás não só do panóptico, que é esse arranjo arquitetônico que ele fala, mas é a ideia por trás do controle social por si. Né? E essa ideia de controle social digamos, um dos objetos primordiais da criminologia. De novo, aqui uma dica para você. Controle social é um dos objetos da criminologia, vai ser discutido em várias teorias criminológicas e é algo que, por isso, vem na sua prova. Eu tenho certeza que quem estiver estudando para concurso que cai criminologia, seja em área policial, área de tribunal, enfim, Ministério Público, Defensoria, concursos em geral, em que você tem a matéria de criminologia,
essa matéria de controle social é algo que vai aparecer na sua prova. E você tem que estar preparado. E ela, filosoficamente, começa aqui. Isso aqui é uma alegoria muito boa para definir o que é o imaginário filosófico do controle social, e por isso eu quis trazer aqui o impacto e esse legado do pensamento do Jeremy Bentham. Bacana! Espero que você tenha gostado desse segmento, que você se aprofunde nisso, na ideia de controle social, porque ela vai ser muito importante para o seu aprendizado, e se você for um concurseiro, certeza que isso aparece na sua prova. Legal? Obrigado por me acompanhar, segue a gente lá no canal e depois eu volto.